Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações e no final quero contar aqui um testemunho fortíssimo do jejum, resposta de jejum e oração, amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. E Isaías capítulo 6 vai dizer que no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Irmãs, no ano da morte de um rei, de um governante bom, o profeta ele teve uma visão totalmente diferenciada, que mudou a sua vida, que mudou o seu ministério, que mudou a sua jornada, que mudou a sua trajetória. Naquele ano, no ano de uma tragédia, no ano de uma morte, ele vai dizer: eu vi o Senhor. Essa situação que você está passando, essa adversidade, esse problema, essa luta, essa prova que você está passando, é para que muitas das vezes, amada igreja, Deus permite para que nós venhamos a ter uma ciência, um conhecimento de Deus de uma forma totalmente diferenciada dos anos e das experiências anteriores, amada igreja. Sabe que Jó ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Irmãs, às vezes nós achamos que pelo fato de ir à igreja, de frequentar um culto, de frequentar um certo segmento, nós já somos os experts, os maravilhosos, temos vida com Deus, somos cristãos de verdade. E muitas das vezes nós precisamos de ser aperfeiçoados pelo próprio Deus. E Deus permite situações como essa, eu não sei o que você está enfrentando, para que você venha ter uma visão totalmente diferenciada do Deus que você serve. Porque achamos que estamos muitas das vezes sendo, e na verdade ainda falta alguns ajustes, aleluia, naquilo que Deus ele quer da minha vida e da tua vida. Uma grande prova disso, irmãs, era Pedro. Pedro, todos aqui conhecem, em um determinado momento Jesus já falasse: Pedro, quando tu te converteres, irmãs, achamos que, não, nós somos, irmã Raquel, não, né, e Deus está falando, ainda não está ainda no meu prumo, aleluia, ainda não está ainda naquilo que eu quero te usar, meu Deus, na profundidade, na largura, na extensão, irmãs, daquilo que Deus ele quer, irmãs. Quando você vai olhar para a vida do profeta Isaías, nos anos anteriores ele já profetizava. Você olha do capítulo 1 até o capítulo 5, ele já profetizava, ele já pregava. Ele já era, entre aspas, um homem de Deus. E eu tô pregando aqui, tô falando para pessoas que já têm uma caminhada com Deus, mas ainda falta alguns ajustezinhos de ordem, no caráter. Porque quando você vai olhar e analisar o texto, ele já profetizava, ele já pregava. Mas nesse ano, Deus apareceu para ele. Ele teve uma visão totalmente diferenciada que mudou o decurso da vida dele, do ministério dele. Ele vai dizer: eu vi o Senhor. Desse jeito. E ele vai dizer aqui, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins voavam e clamavam uns para os outros, dizendo... Irmãs, ele não viu a glória do Senhor. Ele só viu a base, a aba da orla. E as bases, a aba das suas vestes enchiam o templo. E muitas das vezes, irmãs, achamos que estamos ali e ainda faltava. E olha que, quando eu falo sobre Pedro, eu me lembro que ele andava com o mestre, ouvia as pregações do mestre, mas ele ainda não estava. E o texto aqui vai dizer que as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mães, muita coisa muda na nossa vida. Quando nós começarmos a falar santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Começa a falar aí dentro da sua casa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Começa a falar aí, ó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas quando você fala isso, os inimigos invisíveis não gostam de ouvir. Não gostam, não gostam. Não gostam de ouvir. Não gosta, irmã Raquel, não gosta. Não gosta. Então, quando você começar a declarar na sua casa, no seu lar, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, toda a minha casa, todo o meu lar está cheio da sua glória. Irmãs, os serafins, imagina, no plano da eternidade falando isso. E aqui, irmãs, ele vai começar aqui a presenciar que as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Irmãs, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, quando nós colocamos diante do Senhor, irmãs, não há muralhas, não tem muralha de Jericó, não tem perturbação do inimigo, não tem assolação, não tem nada, amada igreja, que possa impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Não tem, irmã Raquel, não tem, amada igreja. As bases do limiar. Quando você olha lá para Paulo e Silas, né? Quando você vê Paulo e Silas lá naquela prisão, começaram a louvar. Eles, irmãs, eles cantaram. E aquela cadeia, irmãs, muita coisa vai mudar dentro da tua casa quando você começar a clamar. Muita coisa vai mudar na tua casa quando você começar a jejuar aí dentro da sua casa. Muita coisa, irmãs, muita coisa, muita coisa. Muita coisa, muita coisa. As bases, como está aqui no texto, se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça da presença do Senhor. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmãs, muita coisa muda na nossa vida, na minha vida e na tua vida, muita coisa muda na nossa vida, irmãs. Quando nós temos a ciência e a consciência de que quando nós temos a ciência e a consciência, amada igreja, que quem precisa mudar muitas das vezes
não são os outros, mas somos nós que precisamos mudar. Irmã Raquel, desse jeito. Muita coisa muda na nossa vida quando nós começarmos de fato e de verdade a se conscientizar que não são os outros que precisam mudar, mas é que nós precisamos mudar. Como assim, irmã Raquel? Mudar de pessoas, mudar de lugar, mudar de ambiente, deixar para trás o que é para deixar para trás, aquilo que não agrega valor, que não tem, né, não vai mais de encontro com aquilo que você acredita, que nós precisamos ser treinados na paciência, no desenvolvimento dos frutos do Espírito, de um verdadeiro caráter cristão, né? A consciência de que nós precisamos mudar e dar valor à oração, orar de fato e de verdade. Irmãs, jejuar de fato e de verdade. Muita coisa muda na nossa vida quando nós temos consciência dos nossos próprios pecados. Porque nós achamos que somos bons, somos os perfeitos, os maravilhosos e às vezes tem pecados ocultos. Raquel, vaidade, orgulho, soberba, ego. Eu costumo falar disso aqui. Querer manter uma aparência de santidade. Irmãs, se você é, você é. Você não precisa de validação alheia, ficar mostrando para ninguém, amada igreja. Você não precisa. Raquel, por que você está falando isso? Porque está no texto. O próprio Isaías ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele tinha problema nos lábios. Ele tinha, irmã Raquel, ele tinha, amada igreja. Tinha. Ele não se sabe, irmãs, se ele tinha problemas com fofoca, ou se ele falava demais, ou se ele falava palavras torpes. Tem gente que fala palavrão, né? Fala palavrão. Tem gente que fala. E pessoas mesmo do mundo, né? Às vezes, devido às companhias, as pessoas com quem anda falam, você tá ali, você acaba por osmose. Por isso que a Bíblia diz: ande com sábio, serás sábio. Então, o profeta Isaías, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele teve consciência do seu pecado. E às vezes existem algumas situações que precisam ser reparadas diante de Deus, porque isso é um pecado. Às vezes problemas com fofoca. Irmãs, esses dias, né, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava muito aquebrantada e a pessoa falou assim para mim: irmã Raquel, eu já prejudiquei muita gente, eu tinha problemas com fofoca. Olha só, irmãs. Sabe quando é que você começa a crescer no reino de Deus? Quando nós temos a ciência dos nossos próprios pecados e colocamos na cruz. Aí ela comentou, aí ela falou assim, chorando, em prantos. Ela estava assim tão aquebrantada, eu fiquei olhando para ela, sem julgamento, porque nós não podemos ter julgamento. Não podemos ter julgamento com as pessoas, amada igreja. Né? Sobretudo se a pessoa vem no sentido de buscar ajuda. É porque irmãs, uma pessoa pedir ajuda é uma pessoa que já foi muito aquebrantada. E nós precisamos ter colher com amor essas pessoas. E eu achei lindo aquilo que eu falei: Jesus, como tu és fiel. E ela falando: irmã Raquel, eu tive problemas com fofoca, eu fofocava, falava mal dos outros. E eu ouvi, né, tava ali, né. Então, irmãs, esse profeta aqui, ele teve um problema com a língua, não se sabe o porquê.
Gente que fica falando do outro, que não sabe se é verdade, se é mentira. Tanto quem escuta quanto quem fala é fofoqueiro da mesma forma. E olha, irmãs, Deus me deu uma visão sobrenatural uma certa feita, eu orando dentro do meu lar. Deus me dava uma visão que uma pessoa quando fala da outra, que não é coisa boa, tem um demônio ali, ó, no meio, entre as duas pessoas, tá? Uma pessoa, outra pessoa aqui. O demônio tá ali, ó, no meio. Quando fala mal, quando denigre, quando faz comentários negativos, pejorativos, tanto quem escuta quanto quem fala. Ai de mim que vou perecendo, irmãs, a mudança acontece quando nós mudamos. Olha, a mudança acontece quando nós mudamos. É, irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. A mudança acontece quando nós mudamos. Não, eu que tenho que mudar. Eu que preciso de me levantar. Eu que preciso tomar uma atitude. A culpa não é do meu marido, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é do meu... A culpa é minha. Olha, mas não, aí fica. Não, porque a culpa é do meu marido. Não, porque a culpa é do meu filho. Não, porque a culpa é do presidente. Porque a culpa é da minha pastora. É culpa do meu pastor. Sobra até o pastor e a pastora. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Tem. Tem. Irmãs, quando ele teve consciência dos seus pecados, a Bíblia vai dizer que um dos serafins voou na mão com uma brasa viva que tirara com uma tenaz do altar e purificou os lábios do profeta. E disse: Eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E ali, irmãs, Deus vai perguntar para ele: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãs, esse capítulo 6 aqui é um marco, é um diferencial na vida do profeta Isaías. Porque quando você olha os 5 primeiros capítulos, eram mensagens duras, mensagens de juízo, eram mensagens de confronto, eram mensagens confrontadoras, eram mensagens totalmente de um juízo da ira de Deus. E quando você olha a partir do capítulo 6 em diante, que esse profeta ele é um profeta maior, os outros restantes, acho que é 56, na verdade são 66 capítulos. 66 capítulos, depois ele só vai profetizar bênçãos, promessas. 6. No capítulo 6 houve um marco no ministério dele. Eu estou falando para pessoas aqui que estão querendo parar, estão querendo desistir, porque tem algumas situações que precisam ser ajustadas. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer, aleluia, que você não vai parar. Capítulo 6 de 66 é o que? 10%. Você está querendo parar no 10%, enquanto que Deus tem mais 90% para fazer na tua vida. A obra está apenas começando, aleluia. Porque a partir desse momento você já está tomando consciência. Deus está perguntando, vai parar nesse 10%? Tenho eu mais 90% para fazer na tua vida. Mas que coisa linda, ó. Que coisa linda. Então, Deus, ele é fiel, amada igreja. Amém, irmãs? Receba essa palavra na tábua do seu coração e depois quando você vai ler Isaías 7, 10, bênçãos, promessas de livramento, ele vai falar sobre a invasão dos povos inimigos, profecias, fala de Deus. Irmãs, promessas consoladoras, bênçãos e livramento.
Ah, irmãs, uma benção, né? Profeta Isaías, ele é tido como um dos maiores profetas, né? Do Antigo Testamento, um profeta messiânico e de uma envergadura muito expressiva. E eu quero aqui, irmãs, nesse momento do vídeo, compartilhar um testemunho, porque eu recebi alguns comentários, eu falei aqui sobre jejum de uma forma sucinta, rápida. E quando eu falo aqui, irmãs, nesse canal, eu falo, irmãs, de experiências vividas, experiências vivenciadas, de experiências de uma vida, de uma caminhada com Deus. Quando eu falo de jejum, irmãs, eu falo assim de uma vida. Hoje eu já não jejuo como eu jejuava mais antes, né, outrora. A vida vai mudando, as circunstâncias vão mudando e há um tempo determinado para todas as coisas. Vocês podem até assim analisar os meus vídeos, os primeiros, né, os primeiros vídeos. Eu tava assim com uma aparência um pouco mais abatida, eu já tava saindo, irmãs, eu tive uma época assim que foi de um abatimento no início, né, que eu tava no deserto, quando eu comecei a gravar os vídeos, né, eu tava assim, saindo do deserto, eu tinha até uma aparência um pouco mais abatida, emagrecida por conta desse ritmo de vida, né, que eu tive. Hoje eu tenho, mas não é tanto como outrora. Além do jejum, eu ainda ia pro monte, né? Mas era assim um momento que eu estava tentando entender o agir de Deus sobre a minha vida, irmãs. Então, quando eu falo aqui de jejum e de oração, irmãs, eu não estou falando aqui de algo que eu li em algum livro ou que eu assisti algum vídeo aqui nessa plataforma. Eu falo de algo de experiências vividas. Eu já tive muitas vitórias de jejum e oração. Algumas pessoas, né? Teve até uma pessoa aqui que me perguntou se eu conhecia alguém que teve vitórias, né, no jejum. E antes de eu contar aqui o meu testemunho da mais recente vitória acerca de jejum e oração, eu quero falar, né, para essa pessoa, né, que me perguntou: você conhece alguém que teve vitória através do jejum? Irmãs, eu conheço. Jesus teve vitória no deserto através do jejum e oração. Ele teve vitória sobre Satanás através do jejum e oração. A Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias no deserto antes de exercer o seu ministério. Ele passou 40 dias e veio Satanás ali para ter uma conversa com ele. E o próprio Jesus, ele vai falar: há castas de demônio que sai com jejum e oração. Eu tive, irmãs, muitas vitórias através do jejum e da oração. Vitórias e livramentos que alguns assim eu não tenho nem assim permissão de chegar aqui e falar, irmãs, porque foram coisas muito sérias e a pessoa pagou um alto preço, né? Alto preço, mas ali foi um algo de juízo de Deus, irmãs. Então, eu quero aqui também falar da mais recente, né, vitória através do jejum e da oração. Eu tô aqui, irmãs, com uma chave, aqui ó, com uma chave, né? Tô aqui com uma chave, irmãs. E essa chave aqui é a chave da mais recente bênçãos de Deus na minha vida, né? Essa aqui é a chave de um veículo, de um carro que Deus me deu. Deus me deu através do jejum e da oração. Deus havia feito uma promessa e no meio desse percurso dessa promessa houveram muitas dificuldades para que eu não viesse tomar posse. Mas através do jejum e da oração, Deus me concedeu essa graça e essa vitória. Então, eu só estou falando aqui um testemunho
e vários outros que alguns eu venho aqui falo, outros, né, eu me calo, né, como desse que eu falei, que nem convém aqui eu falar porque foi algo muito sério que aconteceu, né, foi algo muito sério. Então, irmãs, o jejum e oração é uma chave poderosa, né? Deus falou, Deus disse, e ali diante daquela situação, amada igreja, houveram algumas situações para que eu não viesse tomar posse, mas através do poder do jejum e da oração, Deus me concedeu, irmãs, a minha vitória que eu falei para vocês. Então, quando eu venho aqui falar, eu falo aqui de experiências vividas. Não foi porque eu li um livro, ou porque eu até escrevi um livro de oração, vou até deixar o link aqui embaixo, né? E eu desenvolvi também um manual de jejum. Esse é um jejum assim bem simples, né? De pouquinhos dias, de 3 dias, mas já dá para dar uma vitória, já dá para dar um norte, um jejum de 3 dias, dependendo da batalha, dos níveis de batalha. Eu vou deixar até aqui embaixo, né, o meu livro de oração que eu escrevi, que Deus me deu, que também foi um cumprimento de uma promessa. Em oração, Deus me deu o título do livro, que é O Poder que Você Precisa, e o Manual de Jejum. Amém? Que Deus abençoe e fica na paz.